Bem, aqui nós temos os termos da adição. Basicamente, nós teremos todos os elementos que ficam acima dessa barrinha aqui, que a gente faz a soma, a gente vai chamar de parcelas. E lá embaixo, a soma total dessas parcelas vai representar o que a gente chama de soma ou total, tanto faz chamar um como o outro, ok? Vamos exemplificar aqui, porque aqui, como a tia falou, é muito facinho, porque é apenas dois elementos. Agora imagina que você tem aqui 9 mais 2 mais 3. Pode ter 3 parcelas? Pode. Pode ter 4 parcelas? Pode. Pode ter 5, quantas vocês quiserem. Você pode somar de várias formas, várias quantidades. Então aqui a tia mostrou duas parcelas e aqui nós temos quantas parcelas? Temos 3. Então a gente vai montar nossa soma, nossa continha aqui com sinal de mais, e a gente vai somar as 3 parcelas. 9 mais 2 é igual a 11. 11 mais 3 igual a 14. E a gente chegou a essa continha, certo? Então vamos anotar aqui, ó. Essa aqui é uma parcela. Essa aqui é mais outra parcela. Deixa eu acertar aqui que a letra não é muito bonitinha. Aqui temos a terceira parcela. Todos esses números que aparecem acima da barrinha de soma, elas são parcelas. E o número que fica embaixo, que vai ser o resultado da soma que vocês fizeram, ele recebe o nome de soma ou total. Entenderam? Ok, então vamos descer aqui. Ó. Aí a gente vai agora ver além dos elementos da soma, os elementos da subtração. A tia fez aqui novamente um exemplo. Ó. Temos aqui 6 mais 4. A gente revisando aqui os termos da adição. 6 mais 4. 6 é uma parcela, 4 é outra parcela. A soma dos dois, que fica abaixo dessa barrinha aqui da soma, a gente chama de soma ou total. Ok? Então vamos lá. Agora, quais são os elementos da subtração? Diferente da adição, onde todos os elementos que estão, todos os números que estão acima da barrinha, têm todos o mesmo nome de parcela, na subtração é diferente. Nós teremos o número que fica lá em cima, a gente chama de minuendo. O número que a gente tem lá embaixo, a gente chama de subtraindo. E diferente da soma, o que a gente tem embaixo da barrinha de subtração, que vai ser o nosso resultado, a gente não chama de soma ou de total, a gente vai chamar de resto ou diferença. Então, para a gente se lembrar, em cima, na subtração, o númerozinho de cima é o minuendo, o númerozinho de baixo é o subtraindo. E o número que fica abaixo da barrinha é o resto ou diferença. Aí a tia fez a continha aqui, ó. 6 menos 2 igual a 4. O 6 é o minuendo, o 2 é o subtraindo e o 4 é o resto ou diferença. Vamos fazer aqui um outro exemplo? Vamos pegar aqui, por exemplo, 8 menos 3. Aqui a gente tem, vamos fazer em primeiro lugar a nossa continha, que vocês já sabem fazer. 8 menos 3 é igual a, vou dar um tempinho, se quiser pausa aí no vídeo. É igual a 5, ok? E aí o que acontece? Segundo o que a gente acabou de aprender aqui nos elementos, os termos da subtração, o 8, ele vai ser qual, gente? Vai ser o minuendo ou subtraindo? Vamos lá. Mi, nu, endo. E o termo 3, que fica aqui embaixo, o termo mais abaixo aqui, ele é o subtraindo.
E abaixo da barrinha total aqui, ó, a barrinha que faz o resultado que a gente quer, a gente tem um outro número, nosso resultado. Aí o nome desse resultado aqui é resto ou diferença. Ok? Vocês entenderam? Então vamos continuar. Aí a gente vai partir agora para o assunto do que vem a ser conjunto. Conjuntos, né? A tia explicou muito bem lá, né? O que acontece? Aqui a representação que a gente tem do conjunto vazio. Tem duas formas de a gente representar o conjunto vazio. Ou a gente coloca uma bolinha, assim, um zero, né? Cortadinho. Isso é o conjunto vazio. Ou a gente representa também entre colchetes. Isso tudo aqui, tanto esse primeiro caso, quanto esse segundo caso, representam um conjunto vazio, tá? Então você pode escolher, fica a teu critério, se você quer representar desse jeito ou se você quer representar desse jeito. De um lado a bolinha cortada, o zerinho cortado, ou entre colchetes sem nada escrito aqui dentro. Isso representa um conjunto vazio, ok? Então vamos continuar. E aqui é a representação do conjunto unitário. O conjunto que tem um único elemento. Por que ele é unitário? Porque, ó, aqui, ó, lembra o 1, né? Unitário, só tem um elemento. Então, se alguém perguntar, te der uma maçãzinha na mão, e perguntar quantas maçãs você tem, você vai dizer, eu tenho uma maçã. Então, você tem um conjunto unitário, somente um elemento, somente uma maçã. E como que a gente vai representar graficamente os conjuntos? A gente tem duas formas. Esse jeito que foi apresentado aqui nessa setinha e o jeito que vai ser apresentado nessa outra setinha. Aqui a gente tem à esquerda o que a gente chama de diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É basicamente a gente colocar um círculo e a gente dizer o elemento. Por exemplo, se eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, eu posso dizer que eu tenho 4 elementos. Esse aqui é o diagrama de Venn, onde eu tenho o círculo e eu tenho mostrando aqui quais são os elementos que estão dentro desse círculo, certo? Então, essa é uma forma de representar os conjuntos, diagrama de Venn. A outra forma de representar um conjunto, seria pelo que a gente vê aqui, ó. Nós temos aqui, entre colchetes, qual elemento. Então, assim como eu fiz lá, coloquei 1, 2, 3, 4, né, como números que estavam representados dentro daquele conjunto, eu posso fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, eu tenho todos os elementos que compõem aquele conjunto que eu fiz no diagrama de Venn. Tanto faz eu representar daquela forma como dessa aqui. Aqui a gente chama entre colchetes, ok? E aí eu sempre tenho que igualar aqui a uma letra maiúscula para representar o conjunto. Então eu posso dizer que o conjunto A, ele tem 4 elementos. Nesse meu caso aqui, é um exemplo só, tá? Ele tem 4 elementos. E quais são os elementos? Os elementos são o 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos representar aqui, novamente, no diagrama de Venn, mais uma situação. Deixa eu só apagar aqui antes. Então, vamos, olha só, a gente acabou de mostrar o conjunto A. Agora, vamos imaginar que nós temos o conjunto B. Digamos que o conjunto B, ele é composto pelos seguintes números. Número 3, número 7, número 10, número 14 e número 15. Olha aqui, ó. Quantos elementos a gente tem aqui nesse conjunto? Dá uma contadinha aí. Quantos elementos nós temos? Nós temos 5 elementos.
Vamos aqui circular todos eles, ó. Um elemento é o 3, outro elemento é o 7, outro elemento é o 10, outro elemento é o 14 e outro elemento é o 15. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos, certo? E aí, eu vou representar esse meu diagrama aqui de Venn, que a gente acabou de aprender, é uma forma da gente representar o conjunto. Eu vou dizer que esse aqui é o conjunto B, porque o conjunto A, ele já foi representado naquele outro exemplo anterior. Então, aqui eu tenho o conjunto B, certo? Então, de acordo com o diagrama de Venn, está representado aqui em cima o conjunto B. E agora vamos representar o mesmo conjunto B, só que agora entre colchetes. Essa foi a primeira forma de representar o conjunto. Vamos apresentar agora aqui a segunda possibilidade, que é entre colchetes. Nesse caso, nós temos aqui, qual o nome do conjunto? O nome do conjunto é B. A gente coloca igual e inicia com um colchete e a gente pega cada um desses elementos, o 3, o 7, o 10, o 14 e o 15. Vamos relembrar a ordem crescente. Digamos que a tia pediu assim, ó, represente entre colchetes o conjunto acima, visto no diagrama de Venn, só que agora você vai representar em ordem crescente entre colchetes. Aí você vai pegar o menor para o maior, o 3, depois o 7, depois o 10, depois o 14, depois o 15. E depois do último elemento, você fecha o colchete. E aí você tem a segunda forma de representar esse conjunto, certo? Então, esse foi um exemplo, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui na aula para terminar o conteúdo. A gente desce. Por último, para finalizar, a tia falou sobre o que vem a ser conjunto finito e conjunto infinito. O conjunto finito foi aquilo que a gente acabou de ver. A gente viu que tinha 5 elementos no conjunto, não era? A gente não viu que tinha 5 elementos? Então, ou seja, tem um fim, tem um início e o fim, ó. Começa aqui no 3, termina no 15. Ele tem um fim, ele é finito. Entretanto, a tia representou um exemplo onde nós temos um conjunto infinito, que é o conjunto dos números naturais, que vai começar com 0, 1, 2, 3, 4. E se você quiser ficar o dia inteiro, a noite inteira, 10 dias, 20 dias, 30 dias contando, você nunca vai ter fim. Você vai chegar no 100, depois no 200, no 1000, no 10.000 e não vai ter fim, porque sempre tem um número a mais. Esse é um exemplo de conjunto infinito, ok?